Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. E o nosso convidado especial de hoje, goleirão Emerson, ele está fazendo defesas e mais defesas, está salvando o time do Guarani na competição. Emerson, um abraço para você, que prazer tê-lo conosco aqui na tela da Band. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Boa tarde, Batista, boa tarde, amigo. É um prazer imenso estar aqui com vocês e fico contente pelo convite. Domingo, 5 da tarde, um jogo realmente impressionante. Guarani depende desta vitória para continuar na luta para escapar do rebaixamento. Uma derrota manda tudo por água abaixo. Emerson, o que o Guarani está fazendo de diferente daquilo que fez até agora para colher um resultado diferente? Esta semana de preparação depois do Palmeiras, o que está fazendo de diferente? Bom, diferente nós temos que ter atitude, né? Atitude, eu creio, e isso foi posto durante esta semana. Terça-feira tivemos uma conversa muito produtiva, né? Eu creio que vai acrescentar bastante nessa conversa que nós tivemos terça-feira, que decorrer desse jogo contra o Vitória aí, para que é tudo ou nada para nós. Nós temos que ir para cima e tem que ganhar. Tem vários e-mails aqui, muitos elogiando você, Emerson, como o Marcelo Melo, ele fala aqui, boa tarde a todos, parabéns pelo programa, parabéns ao Batista, e fala, Emerson, você é um ótimo goleiro e tem praticado aí grandes defesas. E eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal. Os matemáticos falam aí que o Guarani tem quase mais de 50% de chance de ser rebaixado. Eu gostaria de saber, esse clima todo de tensão, de cobrança, atrapalha também nos treinamentos? E também, é claro, na hora da partida. Como que fica a cabeça de vocês nesse momento? Olha, atrapalha sim nesse momento. Apesar que a nossa cabeça, nós sabemos da responsabilidade, que o momento nosso não é dos melhores, mas quem pode mudar isso somos nós. Então nós temos que estar o quê? Como diz o Mancini e o Anderson, auxiliar dele, sempre falam, comentam com a gente, nós temos que estar com o coração a 1000 por hora, mas a cabeça é uma geladeira, para nós tomarmos a atitude certa. Na hora de finalizar, na hora de defender, na hora de fazer um passe, nós temos que estar tranquilos. A cobrança vai existir sempre, nós vamos estar sempre sendo cobrados, porque nós sabemos que o futebol é muito exigido, mas ali dentro nós temos que ter tranquilidade, estar concentrado para que durante os jogos as jogadas possam sair e com êxito. Tem alguma receita para espantar o nervosismo? Olha, a receita é você concentrar. Nós tivemos uma palestra esse tempo atrás de um amigo nosso lá que ele frisou bastante sobre isso, sobre concentração. Tudo que você for fazer, se você não estiver concentrado, você não acaba fazendo bem feito. Então tudo que você for fazer, você tem que estar concentrado e procurar fazer o melhor. Porque errar, acertar, isso faz parte. Mas desde que você procure fazer o melhor. Então eu creio que para isso nós temos que fazer o melhor, trabalhar, se concentrar naquilo que vai fazer e procurar fazer bem feito. Ô Emerson, por que você acha que o Guarani teve uma queda tão brusca no Campeonato Brasileiro? Começou tão bem e de repente está aí hoje na zona do rebaixamento. Por quê? Olha, eu acho que nessa situação nosso time sentiu bastante nesses jogos, nesses 50 e poucos jogos aí, de dias aí, né, de sequência. Isso que não afeta bastante. Nosso time caiu, quantos outros times caiu. E como eu disse, né, vários time grande também sentiram. Teve uma queda também, como o Corinthians teve, o Fluminense teve vários jogos sem perder. Infelizmente, nossa equipe está tendo agora no final do campeonato. Poderia acontecer isso no início, mas eu creio assim, nós fazemos planos, mas no final a resposta vem do Senhor. Nós queremos que amanhã seja de um jeito, mas será que vai ser? Nós temos que planejar hoje, que amanhã nós não sabemos. Eu creio sim que esse momento chegou agora e nós temos que ter força, sabedoria, inteligência e muita calma para poder sair, porque o Corinthians teve, saiu, o Fluminense teve, saiu, e nós também temos capacidade de poder sair dessa situação aí, pode ter certeza. Você tem contrato com o Guarani até quando? Eu tenho um contrato com o Guarani até maio do ano que vem. Maio do ano que vem, fica então para disputar a A2 do Paulista? Possivelmente eu tenho um contrato, eu tenho que cumprir esse contrato, né, até mais do ano que vem. Mas você tem interesse em permanecer ou acha que chegou a hora de repente sair? Porque você não é o titular, né? Você está titular porque o titular está machucado. Provavelmente quando ele estiver recuperado ele retorna ou não, enfim, não se sabe. Mas pelo menos no momento ele é o titular. Você tem a pretensão de permanecer? Olha, a partir do momento quando eu cheguei aqui, vou ser bem realista com você. A minha cabeça é para sempre ser titular. Correto. Então eu creio assim, hoje estou jogando, por alguma coisa eu tenho, né? Então desde quando eu fico aqui, minha cabeça vai ser sempre titular, mesmo que vai colocar ou não. O meu propósito aqui é jogar.
É jogar, fazer o melhor, conseguir as vitórias pro Guarani, dar alegria para essa torcida que tem comparecido ali, tem elogiado bastante. Então, esse é o objetivo. E agora, o ano que vem, eu não sei, né? Que nem eu disse aqui agora há pouco. Amanhã eu não sei o que vai ser. Até lá nós podemos ver, muita água pode rolar. E até lá nós podemos entrar, sentar, conversar com a diretoria e ver o que podemos resolver. Você tem 1,80 m e quanto? 1,87 m. 1,87 m. Bem medido. Bem medido? Bem medido, 1,87 m. Quer dizer, os goleiros atualmente são mais altos, né? Tá tudo próximo de 1,90 m, acima de 1,90 m, né? Isso, exatamente. Eu até digo assim que eu sou um goleiro formado, né? Um goleiro, né? E eu dependo de muitas coisas, preciso estar trabalhando sempre. E eu gosto de trabalhar, graças a Deus por isso. Eu gosto de trabalhar. E até, inclusive, deixo até claro, né, que o trabalho que nós temos feito com o Vander Batistella, que é o nosso treinador de goleiro, tem sido muito bom. Então eu creio para que os trabalhos possam fluir durante o jogo, os treinos têm que ser muito fortes. Então, por eu não ser tão alto, tem que sobressair de alguma maneira. A gente tem que se virar. A única coisa é o quê? Qual que é o seu espelho? Quem que você se espelha? Olha, cara, eu me espelhava bastante, era no Marcos, goleiro do Palmeiras. Mas como que o Marcos agora está tendo uma fase, né, até por causa da idade e tudo, mas eu me espelho muito no goleiro Cacilhas do Real Madrid. Aí, Cacilhas, hein? Ele tá se espelhando bem, hein? Vai vendo. Campeão do mundo, campeão da Liga de Campeões. Não é fraco, não, né? E aonde que você se acha parecido com ele? Ah, cara, ele é muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo. Você vê assim que é um líder, né? É um líder e tem muita tranquilidade. Eu tenho acompanhado muitos jogos, é até bom você assistir jogos assim, europeus, que é uma emoção a mais você assistir, você se empolga, você se motiva, acaba se motivando, né? Então é um goleiro assim, extremamente calmo, tranquilo e isso é interessante para um goleiro. Você é calmo, tranquilo também, né? Chegou aqui, falou tranquilamente, sereno. Fala muito bem, né? A gente tem que ser tranquilo, né? Porque ali atrás eu costumo dizer goleiro. Goleiro praticamente tem que ser tranquilo. Se ele for nervoso, acaba não executando um trabalho bem feito. Então tem que ser tranquilo. Convoque o povo aí. Eu quero convidar todo o torcedor que compareçam em massa nesse jogo de domingo, que vai ser muito importante para nós. E com certeza, sendo aquela vibração como teve no jogo passado em casa, eu convido a todo torcedor aí que compareça aí, no incentivo aí do início ao fim, como tem sido lá os torcedores do Avaí, né? Que foi muito bonito de ver e aqui em casa também foi. Eu acredito que nesse jogo também nós vamos precisar muito de vocês. Contamos com a presença de vocês nesse jogo. Muito obrigado ao Emerson, goleiro do Guarani, também Elaine, esposa do Emerson, que está aqui no estúdio. Nós ficamos por aqui.